Muito bem, estamos gravando. Saiu gente, não voltou aí, hein? Tô vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11 pessoas na aula. Vocês estão de sacanagem comigo. Vou estar me boicotando. Eu vou contar tudo pro coordenador. Falar para ele que vocês estão faltando pra caramba. Vou mandar meter falta em todo mundo. Você sabe que 25% de falta é reprova, né? Tem que avisar lá o pessoal que não tá na sala. Porque quem tá, não tá com falta, né? Então tem que avisar os que não estão que 25% de falta é reprova. Aliás, só pode ter até 25% de falta. Mais de 25% tá na roça. Deixa eu compartilhar lá com vocês para a gente continuar. Gente, agora eu vou falar de uma coisa muito importante. Senta para ouvir coisa boa, né? Igual aquelas meninas dos programas femininos. Que é o seguinte, sobre citações. A citação é a alma de qualquer trabalho acadêmico. De qualquer trabalho, aliás, que se faça, é a citação que é a alma. Por quê? Porque se eu não cito o autor da ideia, né, o autor daquela ideia que criou, que desenvolveu uma definição, ou uma ideia, ou alguma coisa em cima de uma teoria, se eu não cito o dono da ideia, eu estou cometendo um crime chamado plágio. Plágio é crime. Então, esse negócio que a gente aprende aí na escola, até mesmo o pessoal está aprendendo, até antes de escrever, já está aprendendo Ctrl-C, Ctrl-V, né? Hoje o pessoal aí da primeira série, antes de escrever A, E, I, O, U, aprende Ctrl-C, Ctrl-V. Então, eles ensinam o C e o V antes do A, E, I, O, U, porque, né, copiar e colar virou uma moda aí internacional. Então, gente, é importante que a gente não saia por aí dando Ctrl-C, Ctrl-V, porque isso é crime, isso é proibido, isso vai fazer com que o seu trabalho perca a legitimidade, né? Então, perca a seriedade. Então, a gente vai entender e aprender como que a gente faz citações, né? Então, as citações devem seguir um sistema autor-data. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula o que é uma NBR, né? Eu não falei porque, na verdade, essa aula aqui, quando eu dou essa aula para o pessoal de metodologia, eu já expliquei o que é NBR, o que é ABNT. NBR são as normas que vão conferir a todos os trabalhos acadêmicos como fazer, o que eles devem fazer. Então, uma NBR é uma norma que fica dentro da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que vai regulamentar tudo que deve ser feito num trabalho acadêmico. Então, essa NBR número 10.520, ela vai falar sobre as citações, ela que vai explicar como que eu tenho que fazer uma citação, né? Às vezes, existem trabalhos que têm as chamadas notas de rodapé, né? Vocês já viram aquele negócio que vem escrito assim, blá, 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 e tem um bem pequenininho em cima, aí você vai lá no rodapé, tem o 1 de novo, explicando o que é aquela palavra lá do 1, ou dando uma citação, né? Ou dando... Os trabalhos acadêmicos pequenos, curtos, como um artigo científico, não são permitidas as notas de rodapé. Por quê? Porque as notas de rodapé quebram a leitura. Você está lendo uma coisa, você viu lá o número 1zinho, você vai querer parar o que você está fazendo para ir lá no rodapé e ler o que significa aquele número 1. Então, esses congressos, esses simpósios, onde você coloca os trabalhos acadêmicos, eles acabaram por não permitir as notas de rodapé, porque elas acabam quebrando a leitura e acaba também alongando muito o trabalho. Então, toda vez que eu fizer uma citação, eu vou ter duas formas de fazer uma citação. Eu vou fazer a citação direta, né? Então, por exemplo, eu pus 2 exemplos aí, né? Primeiro velocidade de acordo para cumprir o cronograma e entregar a tempo. Quem falou isso foi um cara chamado Reinhard, né? Et al. Et al. Significa e outros, né? Ele não escreveu isso sozinho, ele escreveu com mais 2 ou 3 pessoas em 2012. E aí eu fiz essa citação ao longo do texto. No final do texto, eu venho com a referência disso. Olha lá, o nome do cara Deixa eu pegar meu ponteiro.
O nome do cara é Reinhard F. Ele escreveu com mais essas duas pessoas. A obra é Maersk Line and the Future of Container Shipping. Foi feito na Harvard Business School Case Study, deve ter sido um artigo, né, publicado nessa revista, das páginas 712, não, é o número isso aqui, né, número 9, 712.449, em 1º de junho de 2012. Então, a citação é isso daqui, eu citei no texto, e isso daqui é a referência. Para que eu tenho que fazer a citação e a referência? A citação é para conferir o dono da ideia. E a referência é se caso o meu leitor queira procurar o original, ele vai saber exatamente onde procurar. Tá? Ele vai saber exatamente que foi publicado nessa revista, se foi um link, ele vai ter o link aí para procurar. Então, é para o meu leitor poder localizar aquela citação e ver que ela é verdadeira, né? Ver que eu não estou inventando. Então, eu faço essa citação no corpo do texto e, no final, eu faço essa referência. Aí eu tenho alguns exemplos de citação. Eu posso fazer a citação indireta, quando o texto foi baseado numa obra de um autor consultado. E aí a gente vai usar paráfrase, que eu já expliquei numa outra aula, o que é uma paráfrase, né? Mas só para recapitular, fazer uma paráfrase é reescrever com suas próprias palavras. Então, eu pego lá uma definição qualquer, de qualquer autor que seja. Vamos supor que eu vá falar sobre Richthofen, né? Que a gente falou hoje, que a gente estudou hoje. Então, eu vou lá num site e eu acho a definição de Richthofen, que um cara chamado Alfredo Santos fez. Aí o Alfredo Santos, lá naquele texto dele de 2010, ele explicou tudo certinho o que era um Richthofen, para que servia, como que usava, como é que aplicava e tal. Aí eu fui lá no texto dele e muito esperta, peguei todas as palavras dele, e copiei e coloquei no meu trabalho e nem sequer falei que foi o Alfredo Santos que falou aquilo. O que eu fiz? Eu fiz um plágio, eu cometi um crime. Crime de plágio, ele pode te dar 3 meses a 1 ano de cadeia e mais um processo onde você vai ter que pagar para o dono do texto, né, por ter usado a ideia dele sem citar o nome dele. É uma coisa bastante complicada aí cometer plágio. Mas eu sou uma pessoa legal, aí eu fui lá no site, achei o texto do Alfredo Santos falando sobre Stecker, eu peguei o texto dele, eu modifiquei, pus com as minhas palavras, fiz direitinho, expliquei tudo do jeito que ele explicou. Passou a ser meu texto só porque eu mudei as palavras? Não, o texto continua sendo do Alfredo Santos. Porque foi ele que criou, a ideia é dele. Eu peguei a ideia dele e reescrevi, mas a ideia pertence a ele. E isso se chama propriedade intelectual. Então, não adianta eu ir lá e mudar as palavras e colocar tudo com palavra diferente, falar agora o texto é meu porque eu mudei todas as palavras. Não adianta. A ideia é de uma outra pessoa. Eu só consegui mudar as palavras porque alguém foi lá e escreveu antes. Então, a ideia continua sendo dele. Então, como é que eu faço para fazer essa citação indireta? Peguei a definição do Richthofen, reescrevi com as minhas palavras, inicio o parágrafo assim. Segundo Santos, entre parênteses, 2010. Por que eu tenho que pôr o ano entre parênteses? Porque lá no final, nas referências, eu vou achar lá Santos 2010 e vou saber de onde eu tirei. Nas referências, se eu peguei um site, vai estar lá disponível em e o endereço do site. Então, segundo Santos 2010, o Richthofen funciona de uma maneira assim, 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 assado. Falei com as minhas palavras, né? Posso também fazer de uma outra forma. Posso começar assim: Santos acredita que blá, 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 blá. Então, como o nome do Santos foi fora do parênteses, eu só vou escrever a primeira letra em maiúsculo. Mas eu poderia também fazer de uma outra forma essa citação. Posso pegar as mesmas palavras, o Richthofen funciona assim, assim, assado. E aí, entre parênteses, eu coloco Santos, tudo em letra maiúscula, vírgula 2010. Tá? Posso colocar o nome dele fora do parênteses ou dentro do parênteses. Se eu colocar fora do parênteses, eu tenho que sempre colocar uma palavra que ajude. Segundo Santos, de acordo com Santos, Santos acredita que, Santos disse que, Santos debate que,
né? Aí eu vou mudando as palavras. Se eu puser dentro do parênteses, eu posso ir direto na definição e só colocar o nome dele entre parênteses, aliás, o sobrenome, sempre a gente coloca a citação pelo sobrenome do autor e o ano que ele escreveu. Essa é uma citação indireta. Eu peguei as palavras dele e modifiquei e fiz de uma forma indireta. Eu mesma escrevi, mas as palavras são dele. E aí eu posso fazer também de uma segunda forma, eu posso fazer uma citação direta. Eu posso pegar exatamente as palavras que ele falou, colocar entre aspas e dizer Santos, 2010, página 23. Por que tem que ter a página? Citação direta é obrigatório colocar o número da página. Se você não sabe o número da página, você vai pôr, acho que é NP, não, é SP, 100 página. Né? Quando for uma coisa de citação de internet, uma coisa assim, aí você coloca que não tem o número da página. Mas a citação direta ela é obrigatória que tenha o número da página. Geralmente, citação direta a gente pega de outros artigos, ou de livro, né? De coisas assim. Então, eu fiz uma citação direta, eu não modifiquei nada, eu simplesmente peguei as palavras dele e reproduzi exatamente o que ele disse. Então, eu vou falar assim, Santos afirma que, abre aspas, o Richtstecker funciona da forma assim, assim, assado, e põe o texto dele conforme o que ele falou, fecho aspas. Posso fazer também da outra forma, coloco inicio já a palavra, o parágrafo com aspas, coloco o que ele disse, fecha aspas e entre parênteses, Santos 2010. Tá? Tá faltando aí o número da página, porque não é porque eu comecei lá, tem que também colocar o número da página aqui, também vai, página 23. Quando a minha citação direta tiver mais... O que acontece, né? Se eu abro o precedente de vocês poderem usar a todo momento a citação direta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 10 livros, né, sobre o assunto que eu quero falar, vou tirar um pedacinho de cada livro, vou recortar tudo, colocar lá e usar tudo como citação direta. Negativo. Se você fizer isso, ele vai ficar visualmente, ele vai te delatar visualmente. Por quê? Porque citação com mais de 4 linhas vão precisar ter um recuo. Não, mas aqui está falando com mais de 4 autores. Depois eu falo de 4 linhas. Citação com mais de 4 autores vai colocar o termo et al. Et al significa e outros. Então, segundo Miguel, et al significa que o Miguel escreveu com mais 2 ou 3 autores. 2010, a diferença, blá, 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 blá. Posso fazer das duas formas, colocar fora do parênteses ou dentro do parênteses, e usando o et al, que é do latim, significa e outros. Não preciso colocar o sobrenome das 3, 4, 5 pessoas que escreveram aquela obra. Quando eu faço uma citação de citação, peguei um trabalho acadêmico, e aí nesse trabalho, o cara já fez uma pesquisa anterior e achou já uma definição sobre Richtstecker. E aí ele foi lá e citou o Santos. Ele fez a citação do Santos. Eu peguei o trabalho dele, né? O nome dele é Pires, sei lá eu, Alexandre Pires. O Alexandre Pires foi lá e fez um trabalho do Silvio Santos, pegou o trabalho do Silvio Santos e fez baseado no que ele falou. Eu vou citar quem no meu trabalho? O Santos ou o Pires? Bom, eu estou com o trabalho do Pires na minha mão. O Pires já citou o Santos. O que eu vou fazer? Eu vou pôr, segundo Pires, Apud Santos, citado por Santos, ao contrário. Eu estou com o trabalho do Santos na mão. Ai, gente, desculpa. Vamos voltar, porque isso aqui ficou confuso. Quando eu faço a citação de uma citação, é porque eu não tive acesso ao original. Essa citação de citação, que é o Apud, a gente evita ao máximo. Por quê? Porque acaba sendo um telefone sem fio, acaba sendo uma falta de originalidade. Então, alguns congressos nem aceitam que você escreva artigo com Apud, porque o Apud só pode ser usado quando você pegar, por exemplo, uma obra rara. Não existe essa obra em lugar nenhum, eu não acho ela na internet. Mas aí eu achei um trabalho que tem um cara que achou essa obra e fez. Eu vou citar, vou fazer o Apud porque eu não acho uma outra fonte, só acho aquele jeito. Tá? Então, o Apud ele só vai ser usado nesse caso. Então, eu peguei o trabalho do Santos, e o Santos achou aquele livro raro do Pires, né, do Alexandre Pires. E aí o Santos fez todo um texto em cima do
do texto original do Pires. E aí eu achei ótimo, eu achei maravilhoso, quero usar no meu trabalho. Eu não vou citar o Pires. Por quê? Porque o Santos já citou o Pires no trabalho dele. Eu tenho que citar o Santos. Então, eu vou falar assim, de acordo com Pires, Apud Santos, citado por Santos. Apud que significa citado por, tá? Então, o Pires, que foi citado pelo Santos, disse isso, isso, isso e aquilo. E no meu trabalho, eu vou fazer a referência do Santos, porque foi o trabalho do Santos que eu tive acesso e não o trabalho do Pires. Não sei se ficou claro, mas também é uma coisa que a gente não pode usar muito, então a gente tem. Ele é meio complexo mesmo, porque é a citação da citação, né? Como já diz o nome. Então é complexo. Mas não utilizem, porque ela não é muito bem vista pelo mundo acadêmico, né? O Apud ele não é bem visto. Porque, olha, o cara é tão preguiçoso que ele nem teve a capacidade de procurar o livro original. Ele foi lá, pegou alguém que já tinha feito uma pesquisa no livro e usou a pesquisa da pesquisa. Então, gente, evitem usar o Apud, que é para não serem taxados de preguiçosos. Na verdade, o Apud é um trabalho de preguiçoso. A menos quando, é claro, seja de uma obra rara, uma obra numa outra língua, por exemplo. Por exemplo, o Santos achou um livro em alemão do Pires, só existe esse livro em alemão e eu não falo alemão. Então, eu tenho que usar o trabalho do Santos, porque o Santos foi lá e traduziu o livro do alemão para fazer a pesquisa dele. E aí sim eu posso usar o Apud, porque eu não tenho aí domínio da língua original, né, da obra original, da língua que foi escrita a obra original. Então, aí eu posso usar o Apud. O Pires escreveu um livro em 1830, é um livro raríssimo, que custa 10 mil reais, mas o Santos tem o livro. E o Santos fez o trabalho em cima do livro, mas o Santos não quer me emprestar o livro. O Santos fez o trabalho dele, eu vou ter que pesquisar no trabalho do Santos. Então, é uma obra rara, eu pesquisei no trabalho do Santos, vou ter que citar, vou ter que fazer o Apud, tá? Então, aí a gente vai falar de citações mais longas, que são as citações que têm mais de 3 linhas, que é aquela coisa que eu falei para vocês anteriormente. Eu acho que eu posso fazer um trabalho pegando 10 livros diferentes sobre um assunto, pegando um trechinho de cada livro e fazendo aí uma colcha de retalhos e costurando, né, essas citações. E com isso eu vou enganar minha banca, enganar meu professor, enganar todo mundo, porque eu faço citação direta de todo mundo e pronto. Só que se eu fizer isso, vai dar para perceber pelo olhar. Por quê? Porque a norma BNT diz que quando você tem uma citação com mais de 3 linhas, ela deve ter uma formatação especial. Ela vai ser com uma fonte menor, né? A fonte do trabalho é 12, essa citação vai ter tamanho 10, e ela vai ter que ter um recuo de 4 centímetros, que vai ficar assim, ó. Então, meu trabalho está sendo todo escrito assim, ó, tá aqui. Estou escrevendo meu trabalho em letra Times New Roman, tamanho 12. Então, ó, essa relevância também foi constatada por Hansen e Moen, 2001, página 31, na afirmação de que isto aqui, que está em tamanho 10 e recuado a 4 centímetros, tá? Está recuado a 4 centímetros, significa que é uma citação direta do Hansen e do Moen. São as palavras literais que eles falaram. Eu não precisei fazer paráfrase, eu não precisei fazer nada. Eu posso fazer um trabalho inteiro assim? Não, não posso, né, gente? Porque se eu fizer isso, vai ficar óbvio, né? Vai ficar uma linha e 10 recuadas, uma linha e 10 recuadas, uma linha e 10 recuadas. Todo mundo vai perceber que eu copiei, colei e fiz uma colcha de retalhos. A BNT é muito esperta, ela fez essa formatação para que as pessoas não saiam por aí fazendo colchas de retalho. Senão fica muito fácil, né? Eu tenho que fazer um trabalho sobre equipamentos portuários. Existe muito material sobre equipamentos portuários na internet, existe muito material sobre equipamentos portuários em livros, em artigos, em congressos, existem muitos. Eu pego aí uns 20, pego um trechinho de cada um, colo tudo e faço meu trabalho, entrego, tiro 10? Não, a BNT falou, não, isso não pode acontecer. Então, nós vamos deixar isto visualmente óbvio. Se o cara fizer isso muitas vezes no trabalho dele, quem bater os olhos já vai saber que esse cara foi copiando todas as citações diretas, juntou tudo e fez um trabalho inteiro com isso.
Então, por isso que a BNT determina que quando uma citação tiver mais do que 3 linhas, eu tenho que fazer este recuo aqui. Quando ela tiver menos de 3 linhas, ela vai entre aspas, o que já chama atenção. Se eu começar a abrir um monte de aspas no meu texto, também todo mundo vai ver. Agora, se ela tiver mais de 3 linhas, eu tenho que diminuir o tamanho da letra. Então, meu trabalho está escrito em 12, eu vou diminuir para 10. Vou pôr esse recuo bem grandão aqui. Vou pôr entre linhas simples e vai ficar muito visível que eu fiz isso, tá? Isso a gente faz para citação com mais de 3 linhas, né? Esse recuo de 4 centímetros denuncia. Se vocês pegarem artigos aí no Google Acadêmico, vocês vão ver alguns que têm esses recuos, vocês vão perceber, toda vez que tiver um recuo de 4 centímetros e a letra estiver menor, é porque foi feita uma citação direta, né? Foi feita uma citação onde não tem paráfrase, não tem nada. Então, eu posso usar isso no meu trabalho? Posso, mas eu tenho que usar isso com parcimônia, né? Eu tenho que usar isso com cuidado, eu não posso ficar usando a torta direita, usar 20, 30 vezes, né? Eu posso usar 2 vezes, eu posso usar 3 vezes no meu trabalho? Posso. Mas eu não posso abusar, porque isso também configura preguiça, né? Eu não pesquisei nada, eu simplesmente fui copiando o que as pessoas falaram e colei tudo junto, né? Também isso não é um trabalho, isso não é uma pesquisa. Aqui, na citação direta, como eu já falei, é obrigatório colocar o número da página de onde eu tirei a informação. Né? Se foi de um livro, ele vai ter um número de página, se foi de um artigo, ele vai ter um número de página e assim sucessivamente. Então, como que eu faço a formatação desse alinhamento? Né? Eu vou lá em parágrafo, vou colocar alinhamento justificado. No recuo, eu vou colocar que a esquerda vai ser 4 centímetros, porque é aquele espaço lá que eu mostrei para vocês. Aqui embaixo, ó, ele já vai desenhando para mim como que isso vai ficar no texto conforme eu vou fazendo essa formatação. A direita vai ser 0, porque eu não vou ter nenhum recuo à direita. No especial, é nenhum. Por quê? Porque eu não vou ter parágrafo, é um bloco de texto sem parágrafos. Daí é para quando a gente faz parágrafo, né? Aquele lá de 1,25. O espaçamento antes e o depois vai ser 0 e o entre linhas vai ser simples. Então, não sei se dá para vocês enxergar, aqui em cinza claro seria o meu texto e aqui em preto seria como ele vai ficar depois que eu fizer essa formatação aqui. Dou OK e pronto, já está formatado. Como é que eu coloco tabelas, gráficos e figuras nos meus trabalhos? Né? Posso usar? Posso, devo. Às vezes tem imagens que falam mais do que 1000 palavras, né? Às vezes tem imagens que vão ilustrar muito. As minhas aulas eu faço tudo com imagens. Você já imaginou? Eu chegar aqui e falar para vocês, vou ensinar Richtstacker e não mostrar uma foto do que é um Richtstacker? Não mostrar o que é uma foto de um container? Eu tenho que mostrar para quê? Para que vocês visualizem, né, o que é aquilo que eu estou mostrando. Então, às vezes, se faz muito necessário colocar num artigo, num trabalho, um gráfico, uma figura, alguma coisa que ilustre aquilo que eu estou falando. Porém, a gente também tem que usar com cuidado. Eu só vou colocar uma tabela, um gráfico ou uma figura se realmente for necessário. Eu não vou sair por aí colocando um monte de figura sem necessidade, né? Então, como é que eu faço a identificação desses elementos no meu trabalho, né? A tabela tem que ter uma legenda que é colocada antes dela, né? Uma identificação que vai aparecer na parte superior. Então, vai aparecer assim, tabela 1, número de habitantes no país. E embaixo vai ter escrito, aí vem a tabela e embaixo vai escrito fonte. Fonte é de onde você tirou essa informação. As tabelas, elas não são normatizadas pela BNT, elas são normatizadas pelo IBGE. É uma briga antiga aí que a BNT tem com o IBGE, porque a BNT muda a formatação delas e atualiza a sua formatação todos os anos. O IBGE não mexe na formatação de tabelas, acho que tem uns 30, 40 anos, eles continuam com a mesma formatação. Então, a formatação de uma tabela pela BNT, pelo IBGE, é assim, ela tem as partes dos lados aberta, né? E ela só tem essas linhas centrais. A indicação, ó, tabela 13, indicadores da operação portuária. Centralizado, em negrito e embaixo. Fonte, 2 pontos, ANTAC 2019. E aí vem a tabela dizendo aí o que eu quero dizer. Então, isso é uma tabela que vai ilustrar
aquilo que eu estou falando no meu texto, então eu posso usar a tabela nesse sentido. Tenho que numerar a tabela, numeração de 1 a 10, de 1 a 100, de 1 a 500, quantas tabelas tiver no meu trabalho. Tabela começa do 1, tabela é uma coisa, figura é outra coisa, gráfico é outra coisa. Então, eu tenho tabela 1, 2, 3, 4, 5. Figura 1, 2, 3, 4, 5. Gráfico 1, 2, 3, 4, 5. Não é continuado, tá, gente? Cada um deles vai começar do 1. Então, a tabela, de acordo com o IBGE, não tem essas bordas laterais, né? E aí a gente vem para ilustrações. Ilustrações é tudo aquilo que não é tabela. É figura, é gráfico, é quadro, né? Porém, cada uma vai ter seu nome. Se for uma figura, né, uma foto, por exemplo, eu vou usar figura. Se for um gráfico, aqueles gráficos de pizza ou gráfico de barra, vai ser gráfico. Se for um quadro, só um aviso, uma coisa assim, vai ser quadro. Então, cada um tem seu nome, tá? Então, a identificação é igual da tabela. Na parte superior, centralizado, precedido da palavra que vai designar, figura 1, 2, 3, gráfico 1, 2, 3, quadro 1, 2, 3, né? E aí é obrigatório, embaixo delas, colocar a fonte, né? Se eu tirei, professora, mas essa foto que está lá no meu trabalho foi eu mesmo que tirei, fui lá, tirei a foto. Tudo bem, fonte ou autor. Mas é obrigatório colocar a fonte, não importa que tenha sido você mesmo, tá? Então, você vai colocar você mesmo. Então, sempre que você for inserir uma imagem, uma tabela, um gráfico, eu tenho que mencionar no meu texto que eu vou falar, ó, conforme mostra a figura 2, o Richthofen é assim, assim, assado. Por quê? Porque eu tenho que ter relação do meu texto com aquela figura que eu estou colocando. Eu não posso deixar uma figura solta ou uma tabela solta sem dizer no texto para que ela serve, o que ela está fazendo ali, né? Então, por exemplo, aqui, ó, conforme mostra a figura 2, temos a expectativa de redução de 60% das emissões de CO2 até 2020 por container transportado, comparado aos níveis de 2007. Aí vem a figura 2, expectativa de redução de CO2. Então, eu citei a figura aqui, em letra maiúscula, figura 2, e pus a figura logo na sequência, tá? Então, eu tenho que citar no texto. E aí, eu tenho um modelo de figura aqui. Então, o tamanho da legenda dessa figura, da identificação, vai ser tamanho 10, vai ser centralizado em negrito. Aí vai vir a minha figura e embaixo vai vir lá a fonte, tamanho 10 à esquerda e sem negrito. Fonte é o nome do lugar de onde eu tirei. Eu tirei de um site, eu fui lá no site da Maersk, tirei essa foto, essa imagem do site da Maersk. Eu não vou colocar lá www.maersk.com. Eu tenho que colocar lá fonte site Maersk. O link do site vai aparecer só nas referências, tá? Durante o meu trabalho, no corpo do meu trabalho, não aparece nenhum link, nunca. Sempre eu chamo pelo nome do site, tá? E aí eu tenho um outro modelo aqui, nesse caso, é uma figura, né? Então, eu tenho aqui, conforme para ver os objetivos e procedimentos técnicos utilizados na figura 1. Aí vem a figura 1, o nome da figura, né? Figura 1, proposta metodológica, aí vem a minha figura, e embaixo vem adaptada de Santos 2010, página 35. Por que esse adaptado? Eu peguei um texto do Santos e falei assim, legal, esse texto aqui eu poderia fazer um fluxograma, poderia fazer uma imagem, eu vou criar alguma coisa, mas a ideia é do Santos. Então, eu peguei o texto dele e adaptei dentro de uma imagem. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma adaptação, adaptada de Santos, 2010, e esta ideia está na página 35. Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês me parem e me perguntem, tá, pessoal? Pode me parar, pode me chamar, pode me perguntar, porque eu toco, boto a primeira, a segunda, a terceira e vou em frente, hein, gente? Vocês têm que me parar. Se vocês forem tendo dúvidas, vão perguntando. Bom, como é que eu uso siglas, né? Eu tenho algumas siglas que a gente às vezes tem que usar, né? Por exemplo, a BNT é uma sigla. SPA, que quer dizer Santos Port Authority, é outra sigla. Como é que eu vou lidar com as siglas no meu trabalho?
né? Eu tenho que colocar o significado delas? Tenho. Então, como é que vai funcionar isso? As siglas, quando elas forem mencionadas pela primeira vez no texto, ela vai ser identificada da seguinte maneira: entre parênteses vai a sigla e fora do parênteses vai o nome completo dela. Então, por exemplo, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre parênteses, ABNT, tá? Então, ABNT, observe que as palavras referentes à abreviação são em letra maiúscula, né? E o nome também vai com a primeira letra em maiúsculo. Então, a primeira vez que eu fiz essa menção da ABNT, eu digo por extenso. Daí para frente, meu leitor já sabe que a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, então eu posso utilizar só a ABNT diz isso, a ABNT diz aquilo, porque eu já falei lá na primeira vez que a ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Porém, toda sigla, quando for mencionada na primeira vez no seu trabalho, tem que dizer por extenso o que ela significa. Eu não posso jogar uma sigla sem dar o significado dela na primeira vez, senão o meu leitor vai falar assim, mas que raio significa BNT? Né? Então, eu tenho que dizer na primeira vez o que significa. As referências, gente, eu já vou adiantar para vocês. É a parte mais chata de um trabalho acadêmico. Vocês devem ter achado tudo chato. Eu gosto porque eu sou maluca. Mas referência realmente é muito chato de fazer e toma muito tempo. Porque referência, gente, eu tenho que saber cada pedaço do meu trabalho de onde foi que eu tirei. Porque eu preciso fazer as referências no final. É necessário. Todo trabalho que vocês abrirem, vocês vão ver que lá no final tem uma parte chamada referências. E ali tem toda a listagem dos autores, livros, sites, todos os lugares onde o cara pesquisou para fazer as citações e depois fazer a referência. Então, como é que funciona isso? Tudo aquilo que estiver citado no meu texto tem que estar nas minhas referências. Tudo que estiver nas minhas referências tem que estar citado no texto. Isso é a primeira coisa que qualquer avaliador olha, gente. Qualquer banca de avaliação olha. Primeira coisa que eu olho quando eu pego um artigo para corrigir. Se tá, todo mundo que foi citado está na referência, e se todo mundo que está na referência foi citado. Esse é o ponto principal de qualquer trabalho. Qualquer professor faz essa conferência, qualquer banca faz essa conferência, qualquer examinador faz essa conferência. Por isso é importante que, à medida que vocês forem fazendo a pesquisa, vocês vão anotando de onde vocês tiraram cada coisa que vocês estão colocando. Então, como é que é feita a referência? A referência deve ser alinhada, né? O título, né? Deve ser alinhada na parte esquerda, né? Referências vem centralizado. E aí as referências, que são elas que vêm... depois eu vou mostrar uma imagem aqui para melhor. As referências elas vão ser alinhadas à esquerda, com entrelinhas simples e separadas por 2 enter. Então, elas ficam assim, ó. Então, eu ponho lá, referências. Alguns lugares manda colocar referência centralizado, outros manda colocar a palavra referências alinhado à esquerda. E aí vocês têm que olhar o que está pedindo no congresso ou na revista que vocês estão escrevendo, aí vai ter ali uma solicitação, como é que é para você colocar isso. E aí vem aqui, referências. Abralog, Associação Brasileira de Logística, disponível em... Aí vem o link. Antigamente tinha esses colchetinhos aqui, antes e depois do link, agora a BNT tirou esses colchetinhos. E aí, o que eu tenho que colocar? Acesso em 25 de outubro de 2015. Foi o dia que eu acessei a página para fazer a pesquisa. Eu tenho que colocar isso. É obrigatório colocar na referência. Aí, as referências, elas entram em ordem alfabética e a primeira palavra é com as letras todas maiúsculas. Então, Abralog, Associação Brasileira de Logística, em negrito, disponível em, vem o link... O link não pode estar com aquele hiperlink. Para tirar aquele hiperlink, eu clico com o botão direito e mando tirar o hiperlink. E o dia que eu acessei esse link. Aí vem a ABRET, Associação Brasileira de Empresas de Transporte Internacional. Disponível em, dá o endereço, acesso em 27 de setembro de 2015. E assim sucessivamente. Então, para facilitar a confecção dessas referências, que é uma coisa muito chata de fazer, teve uma faculdade abençoada lá em Santa Catarina que desenvolveu uma ferramenta
um software que faz a referência automaticamente de acordo com a norma da BNT. Não é maravilhoso? Porque se vocês pegarem a norma que normatiza referências, vão ver que tem é um jeito para cada tipo de material consultado. A referência de livro é de um jeito, a referência de site de outro jeito, a referência de vídeo é de outro jeito, a referência de jornal e revista é de outro jeito. Então, gente, referência é uma coisa chatíssima de fazer. Se você entra nesse programa chamado MOR, que fica nesse endereço, http://mor.ufsc.br, vocês vão ver que lá dá para preencher os dados num quadro, tem um quadro, né? Então, eu fiz a minha pesquisa num livro, aí eu ponho lá, livro. Vai abrir um quadro para mim e eu vou preencher os dados que ele está pedindo e vou mandar gerar referência. Quando eu mandar gerar referência, ele vai gerar para mim o jeito que eu tenho que citar no texto e o jeito que tem que ser a referência. Não é incrível? Eles são maravilhosos, né? Eles desenvolveram esse site. É gratuito, só que às vezes dá uns probleminhas, tá? Às vezes ele está fora do ar, às vezes ele tem ele fica sobrecarregado, principalmente em finais de semestre, ele fica sobrecarregado, porque são muitos estudantes utilizando esse site, então às vezes ele tem aí um problema de sobrecarga. Mas eu vou mostrar para vocês aqui hoje como é que ele é, ó, a carinha dele é essa daqui. Se você digitar MOR no Google, o primeiro resultado que aparece é o endereço desse site. Você pode logar, né? Eu faço com o meu login, eu posso fazer o meu login, mas posso fazer sem o login também, posso fazer como anônimo. Acontece o seguinte, se eu fizer o meu login, todas as referências que eu gerar enquanto eu estiver logada vão ficar gravadas e guardadas lá no meu login, lá no meu ambiente. Isso significa que se tem um livro que eu uso muito, por exemplo, eu uso muito Balu, eu não preciso, cada vez que eu fizer um artigo e citar o Balu, eu não tenho que ir lá refazer referência. Eu vou lá naquele meu... É um banco de dados que já está pronta a referência do Balu, eu só copio e colo. Então, a cara dele é essa daqui. Aqui dentro a gente tem todos os tipos de referências que a gente pode fazer. Ele é atualizado com a NBR 6023 de 2018, que foi a última NBR sobre referências, né? E aí a gente pode utilizar esse site para fazer isso. Na próxima aula, eu pretendo explicar para vocês, mostrar dentro do site como é que faz a referência dentro dele. É bem legal, é bem interessante, vai ser muito útil para vocês para fazer as referências de vocês nos trabalhos. Tem gente que vive me pedindo os tutoriais de como fazer, porque vive usando isso, né? Tenho vários amigos professores, até essa semana teve um professor que me escreveu, Gi, como é que é mesmo aquele site que faz referência? Aí eu passei para ele, falei, como é que usa? Aí eu passei o tutorial, que eu tenho um tutorial também de como utilizar, e passei para ele, e falei, obrigado, que eu tenho 3 artigos para entregar essa semana. Então, no mundo acadêmico, esse site é muito utilizado e é muito legal. Bom, se o meu trabalho for um trabalho na área de exatas, eu vou ter que, às vezes, colocar uma fórmula, né? Vou ter que citar uma fórmula no meio do trabalho. E aí existe uma forma diferente, uma forma específica para eu colocar as minhas fórmulas, tá? Que é assim, ó. Então, a fórmula 1 representa a condição tal. Eu vou colocar a fórmula sem quadro, sem nada, tá, gente? Vou colocar a fórmula e aqui, entre parênteses, eu vou colocar 1. Esse número 1, depois, eu vou ter que usar ele como uma referência, né? Ele vai ser para eu fazer a legenda disso depois, né? Vai ser a primeira fórmula, a segunda fórmula, a terceira fórmula. Então, fórmula 1, aqui, número 1. Tá? Se fosse a fórmula 2, aqui seria número 2. Se fosse a fórmula 3, aqui seria número 3. Então, esse número, entre parênteses, significa o número da aparição dela no meu trabalho. Eu tenho 10 fórmulas no meu trabalho. Vai ter que numerar. Fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3, fórmula 4, fórmula 5 e assim sucessivamente. Tá? Então, vem aqui a definição no texto e aqui vem o número da fórmula. E era isso que eu tinha para falar hoje. Eu acho que eu já falei coisa demais. Eu acho que eu já dei informação excessiva para vocês hoje. Essa aula é uma aula de metodologia muito densa. Eu vou colocar essa aula para vocês lá disponível. Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar esse material disponível para vocês lá no ambiente virtual. Essa aula vai estar gravada e vocês vão ter que assistir ela de novo quando vocês forem fazer o trabalho, porque vocês não vão lembrar tudo de cabeça.
E eu também vou estar à disposição de vocês lá, pelo nosso bom e velho grupo, quando vocês tiverem qualquer dúvida do que fazer, de como fazer, porque vocês vão precisar. Para montar um texto acadêmico, é bem chatinho, mas quando a gente pega o jeito, é meio que automático, a gente acaba desenvolvendo aí uma fórmula, um método de trabalho, e vocês vão ver que acaba ficando simplificado. O template final que a gente vai usar para fazer a nossa entrega final, eu vou fazer para vocês e vou ensinar como preenche lá dentro para ele ficar bonitinho com cara de artigo acadêmico. Eu vou mandar para vocês depois, acho que lá no grupo mesmo, eu vou mandar um artigo acadêmico meu, formatado, para vocês verem qual é a cara que ele tem, né? E ver qual que é esses elementos que eu falei hoje. Então, eu vou mandar lá, vai chamar modelo de artigo científico, e aí vocês vão ver qual é a cara dele, o que é uma citação, o que é uma referência, o que é um resumo, o que é um abstract. Então, eu vou mandar para vocês um artigo e vou colocar também, vou mandar no grupo e vou colocar também lá no nosso ambiente da Liga, que é para a gente ter uma base de qual é a cara de um artigo científico, né? É claro, gente, que às vezes, dependendo do local do simpósio ou do congresso, vai mudar um pouquinho, uma coisa ou outra, mas esses simpósios, esses congressos, eles têm os seus templates próprios e aí você se adapta dentro do que eles pedirem, dentro do que eles desejarem. Gente, perguntas. Se não tiver nenhuma, eu vou ficar triste. Inventa uma pergunta aí. Ninguém? Professora, inventando pergunta aqui. Pode falar. Sempre tem que pôr um ano na citação? Por Sempre. exemplo, se eu coloco de acordo com tal, aí eu sempre tenho que pôr um ano. Sempre. Então, você sempre vai achar o ano, né? Quando você pesquisar, é difícil você não achar o ano, mas se não tiver o ano, você coloca SA, quer dizer 100 anos. Mas é difícil. Se é uma notícia de jornal, sempre tem data. Se é um texto que vai falar na área de movimentação de container e tal, sempre vai ter data. Então, é muito difícil que não tenha data. Se é um livro, você vai olhar qual é a data da publicação do livro. Então, aquele livro foi publicado em 2018, o ano que eu tenho que colocar lá é 2018. Tá? Então, sempre vai ter o ano. Isso é muito difícil uma citação que você não encontre o ano. Mas existe o caso, às vezes não encontra, você vai colocar, entre parênteses, SA, que significa 100 anos. Ok, era só essa a minha dúvida. Mas alguém tem alguma dúvida? Então tá, vou dar uma prova sobre isso para saber se vocês entenderam tudo. Brincadeirinha. Vocês não têm senso de humor, não? Gente, então, ó, se não tem nenhuma dúvida, eu não sei se é um bom sinal ou se é um mau sinal. A gente vai saber na hora que for fazer o trabalho, né? Se não tem dúvida de verdade mesmo, é um bom sinal. Se eu não tenho dúvida porque não tem dúvida por não ter, é um mau sinal porque vocês não entenderam nada. Então, eu fico meio preocupada quando não aparecem as dúvidas. A dúvida da Ellen já me deixou um pouco mais feliz porque ela entendeu alguma coisa. Porque quem pergunta é porque entendeu. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem algum problema, se vocês tiverem... Eu acredito que alguns outros professores vão pedir trabalhos formatados na norma, né? Vão pedir trabalhos mais com cara de trabalho acadêmico, então isso vai ser muito útil para vocês. Eu espero que vocês não parem seus estudos aqui, né? Que vocês vão fazer um MBA, que vocês vão fazer uma pós-graduação, e aí vocês vão ter que utilizar esse tipo de trabalho e vão lembrar, a Gi falou para mim que tinha essa tal dessa BNT, eu já ouvi falar dela em algum lugar. Então, vocês não vão ser pegos aí desprevenidos quando vocês forem participar de um congresso ou participar de um simpósio. Eu espero que isso aconteça com vocês, isso é muito importante, isso engrandece a vida acadêmica de qualquer pessoa, né? Então, eu espero que vocês utilizem muito esse material. A partir de amanhã, eu já vou ter colocado lá no ambiente, amanhã ou depois, já vai estar lá no ambiente, tanto essa aula da primeira parte, quanto essa aula da segunda parte, que foi a de metodologia, vão estar as duas lá para vocês poderem consultar. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Nem como eu consigo ser tão bonita assim? Professora, como é que você consegue manter esse corte de cabelo? Menina, esse corte de cabelo é um nada, né? Eu simplesmente cortei ele, eu lavo e penteio e acabou. Foi o melhor corte de cabelo que eu já fiz na minha vida.
Eu lavo ele, penteio para trás, acabou, tá ótimo, tá pronto. Não tem mais cabeleireiro, não tem mais nada. Só o cabelo branco que não me abandona, né? Agora, cada vez mais, né? Aí eu passo um sprayzinho aqui para cobrir um pouquinho, pronto. Gente, dicas de beleza. E aí, os meninos não vão reclamar, né? Gente, então é isso aí. Vou terminar a aula 5 minutos mais cedo. Se alguém tiver alguma questão, alguma coisa querer me passar, meu WhatsApp está à disposição de vocês sabem disso. Eu estou à disposição de vocês também. E eu prometo no feriado corrigir os projetos, tá, gente? Eu sei que eu estou atrasada com vocês, mas não se preocupem. Todo mundo foi bem, tá bom? Tá Beijão bom. em vocês, gente. Quê? Beijão em vocês. Tá. Então, Um beijo, professora. Boa noite. Tchau. Boa Tchau, noite. professora. Boa noite. Olha, a Vânia saiu, não deu nem tchau. Fala para ela que eu tô brava com ela. Boa noite, professora. Tchau, gente. Boa noite. Voltou. O WhatsApp dela cai. Boa O noite, WhatsApp não, a internet cai direto. Tava brava com a Vânia. Falei, a Vânia foi embora e não me deu nem tchau, ó. Não, professora, eu voltei para isso mesmo. Foi sem querer, eu fui apertar aqui sem querer desligar, cair aqui a conexão. Caiu não, eu desliguei mesmo sem querer. Aí Tem caiu problema. aqui. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Gente. Boa semana. Bom feriado. Obrigada.